De forma quase instintiva, fazemos relações entre as imagens e o texto dos livros. Quando vamos procurar uma nova história nas livrarias, uma capa bem ilustrada tende a chamar mais a nossa atenção, não é? Essa edição do Quarta Capa vai te apresentar o mundo criativo das ilustrações, além de te mostrar as poesias do livro Hoje Ele Olhou Pra Mim, do autor Alex Gabriel. O autor relata sua experiência no ambiente de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O meu interesse pela ilustração também foi despertado quando eu estudava ainda em São João del Rei. Eu sempre fui atraída pelas ilustrações que tinham nos livros didáticos, né? No livro de português sempre teve muita ilustração e aquilo sempre foi uma coisa atrativa, mas não chegou ao ponto de eu pensar em ser, acabar exercendo isso profissionalmente. Mas foi uma coisa que sempre me atraiu, né? E como eu também sempre gostei muito de ler, e tanto a ilustração está muito, né, presa ao texto, digamos assim, então sempre me chamou a atenção, mas até então não pensava em fazer profissionalmente, né? Foi com o tempo que foram aparecendo oportunidades e tudo, e eu acabei embrenhando por esse caminho. Acho para mim que a ilustração é uma forma de mostrar a realidade rompida. Então, tipo assim, você pode pegar qualquer fato real que aconteceu e pode quebrar ele ali, e pode romper e brincar com ele de uma forma, assim, muito diferente do que qualquer outra pintura, sabe? Eu acho que tem quase um toque irônico na ilustração quando você brinca com isso. Para mim, a ilustração, ela eu acho que o termo seria instigante. Quando eu estou fazendo um trabalho de ilustração, né, a gente tem que pensar que eu estou primeiro desenhando para mim e depois que esse trabalho vai para um leitor. E a ideia é que ela motive este leitor da mesma maneira como ela o fez para mim. Ela é realmente um terreno híbrido, um lugar de interseção que deriva de pinturas e representações que não são ilustração, na antiguidade, que tem um caráter mágico ou religioso, e que, por sua vez, se desdobra em várias outras modalidades, as próprias histórias em quadrinhos, e que, no campo da própria ilustração, são um terreno imensamente fértil, justamente por causa disso. Existem vários tipos de ilustração, de acordo com o seu propósito, meio de divulgação e técnica utilizada na sua produção. Temos a aquarela, a caricatura, a ilustração digital e a ilustração realista, como alguns de seus exemplos. E todas elas podem ser utilizadas para ilustrar um livro. Durante um largo período, 300 anos, essas técnicas vão se aprimorando e aí, em algum momento do final do século XVIII, início do século XIX, você começa a ter também em jornais, e aí começa a surgir, inclusive, os precursores da história em quadrinho, chamam as histórias ilustradas. James Gillray, na Inglaterra, por exemplo, Hogarth, também inglês, Topfer, na França, que são histórias híbridas, assim, onde então você começa a usar cada vez mais imagens para ilustrar o texto, e isso vai chegar na história em quadrinho. A partir, então, desse ponto, ganha várias direções. Então você tem, como eu enumerei antes, ilustrações jornalísticas, por exemplo. Eu posso destacar alguns caras, uns nomes interessantes. Norman Rockwell, por exemplo, que é um ilustrador americano dos anos 40, 50, que vai criar a imagem nas ilustrações dele, de revistas, do que é o sonho americano dos anos 50. Ele cria o Papai Noel, por exemplo, a imagem do Papai Noel para a Coca-Cola. E esses caras, como o caso do Rockwell, o mais proeminente talvez, são chamados de arte, mas eles estão fazendo publicidade, na verdade eles estão fazendo desenho sob encomenda. As ilustrações estão presentes na nossa história há muito tempo. De acordo com os historiadores, os egípcios foram os primeiros a usarem ilustrações em seus manuscritos. Daí em diante, a ilustração foi empregada em diversas finalidades.
quando o livro era manuscrito, né? Foram feitas as primeiras transcrições e traduções da Bíblia, né? No período medieval, mais ou menos, já tinham essa ligação da ilustração, né? Que no caso eram as iluminuras, e tinha um efeito decorativo para o texto bíblico. Com o passar do tempo também, a ilustração ela começa a adquirir uma outra função, que seria quase que uma descrição fotográfica, né? Então, as pessoas viajavam, os artistas viajavam e faziam desenhos dos lugares, né? Então, algumas ilustrações são bem interessantes. Quando os primeiros artistas e desenhistas foram para a África e viram rinoceronte e levaram desenhos daquilo, né? Então era como que as pessoas na Europa tinham acesso à imagem do que seria um determinado animal que tinha sido visto. A partir do Renascimento, com a prensa, isso ganha um caráter mais profissional, porque você pode aí agora fazer um desenho e desse desenho você vai fazer cópias dele. E isso é mais próximo ainda da ideia de ilustração mesmo. Atualmente, a ilustração ela tem uma outra função. Hoje, o ilustrador ele é quase que um coautor do texto, né? Naturalmente, o texto é a autoria ali, mas ela tem o autor do texto geralmente não interfere no autor da ilustração, porque a ilustração ela tem uma função ela complementa a imagem, ela instiga o texto, né? Ela tem uma função complementar. Ela não tem necessariamente de chegar e transcrever exatamente, né? Exceto se for a função dela, essa ideia narrativa, mas ela pode também ter essa função para trabalhar junto com o imaginário, né, com a criatividade, com o que o autor está desejando comunicar com aquele texto. As ilustrações também são muito importantes para despertar o interesse no leitor. No público infantil, elas são um elemento fundamental no processo de compreensão da leitura. Se você pegar um público que está iniciando na leitura, qualquer livro infantil, né, você vai pegar que tem um predomínio da imagem e pouco texto. Então, esse grande predomínio da imagem facilita do pequeno leitor, né? Hoje em dia, com 5, 6 anos, eles já estão lendo, né, começando a ler. Então, a imagem facilita esse entendimento do texto e também amplia, né, a fantasia, né, a imaginação do leitor. E eu acho que isso é um motivador e um interesse para a criança começar a ler mais ainda. A imagem, ela auxilia a criança a compreender a narrativa e ela também faz parte do processo de compreensão desse livro. Ela pode passar a mão, ela pode se reconhecer, uma relação de identificação. E se a gente for pensar, tem uma fundamentação teórica, que é da psicologia histórico-cultural, Vygotsky vem dizer pra gente que o desenho, inclusive, ele antecede a linguagem escrita. Ele é essencial. A criança, quando ela desenha, ela está criando uma narrativa. Então, por que não no livro ter um desenho, ser uma narrativa, que vai ajudar ela na formação, enquanto leitora, né? Então, essa imagem na formação dos leitores. Então, é um recurso, se a gente for dizer assim, pedagógico, essencial e também para aquela leitura deleite, né? Porque o livro de literatura, ele não tem que ser somente cobrado, ou melhor, ele não deveria, né, ser cobrado. É uma leitura que transcende. Então, a imagem, ela é essencial. O desenho, ele é essencial nessa formação do leitor, na compreensão do que está sendo dito, para quem está sendo dito, por que está sendo dito. Ele veio sem fazer alarde, veio no calor das manifestações, veio no mormaço de um fim de tarde, veio no clamor das novas gerações, veio para arrancar aplausos da plateia e tornar mais doce o já tão doce mel, colorir o inverno feito uma azaleia
e tirou meu sonho antigo do papel. Meu nome é Alex Gabriel, eu sou analista educacional na Secretaria de Estado de Educação. Hoje ele olhou para mim, é o meu primeiro livro de poesias, e ele trata basicamente da relação amorosa. Eu diria sobretudo que desse outro idealizado, que todos nós, em maior ou menor grau, esperamos ao longo da vida. Com o livro em mãos, o leitor vai ver que o livro é organizado em 4 blocos e sendo cada um desses blocos um momento ali da relação amorosa. Que na verdade, de alguma forma, eles se mesclam, eles acontecem durante todo o tempo. Hoje ele olhou para mim, começou a nascer quando eu percebi, ao postar poesias minhas assim nas redes sociais, eu percebi que amigos meus assim se identificavam com o que eu escrevia ali, viam no meu texto a expressão de um sentimento deles. Então começou a surgir a ideia de organizar sim um livro, uma vez que eu percebi que eu partilhava ali, que as pessoas partilhavam de coisas que eu também sentia. Eu acho que aí se dá até uma função social da poesia, da literatura em si, embora ela não deva tomar para si tal função, mas inevitavelmente ela acaba tendo. Lançar o primeiro livro é uma experiência assim muito... Na verdade, gera uma ansiedade, eu acredito que seja uma ansiedade natural, né, de primeiras vezes, eu acho que sempre gera uma ansiedade, mas eu acho que, talvez no meu caso em especial, eu não sei se todo escritor talvez passe por essa situação, existe um receio, nossa, será que o meu texto vai ser aceito? Será que o leitor realmente vai se ver ali? Será que eu vou ter de um público mais amplo, o mesmo retorno que eu vinha tendo nas redes sociais, quando eu postava poesias assim? Quando o livro começa a se tornar uma realidade, eu começo a ver que as coisas de uma forma bem mais ampla. Eu não sou mais o Alex que escrevia lá nas redes sociais e recebia umas curtidas e tudo bem. Agora é um livro, é uma coisa que vai ficar. Então isso gera assim uma ansiedade, um certo receio, mas ao mesmo tempo um contentamento, uma alegria muito grande por isso estar acontecendo. E aí, gostou do programa de hoje? Essa e outras edições do Quarta Capa você pode encontrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/PUC-TV-Minas. Aproveite e também acompanhe a gente nas nossas outras redes sociais. Tchau! O livro que eu indico muito é Harry Potter. Eu indico esse livro porque ele foi um dos meus primeiros livros que eu realmente li e eu achei ele muito legal, muito legal. O melhor livro que eu já li na minha vida.